Então, queria lembrar o que a gente falou ontem. Quem não estava ontem à noite? Poucas, né? Ok. Então, ontem a gente fez uma primeira exposição falando das boas novas, que nós temos as boas novas para os santos e para os perdidos. E nós falamos que nós somos criadas, que nós somos criadas à imagem e semelhança de Deus. Então, a nossa identidade em Cristo vem porque nós somos filhas de um Deus criador. Também nós nos recordamos lá em Efésios 1, que Deus nos escolheu e nos adotou. Então, a nossa identidade em Cristo. E que nós, em Cristo, temos redenção, remissão dos pecados e que somos seladas e o nosso penhor e da nossa herança está no Espírito Santo que habita em nós. Então, a gente recordou que nós somos pessoas criadas e a nossa identidade está em Cristo. E por que é importante você saber quem você é? Porque aquilo que você pensa que você é a maneira como você age no mundo. É o que formou a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, e dessa maneira que você interage com o mundo. Mas agora que você já sabe quem você é, e você já sabe que você tem as boas novas, porque você foi criada, a sua identidade está em Cristo, nós temos uma viva esperança da vida eterna, o que você vai fazer? Você vai ficar em casa, escondidinha? Não vai, porque nós somos essas testemunhas, não é isso? A Nathalie falou muito bem aqui sobre o discipulado. E eu vou voltar nesse tema. Ah, que coisa! A Bíblia é boa porque a gente fala a mesma língua, né? Até a Hendrika também falou ontem que ela forma a nossa cultura, não é isso? E eu quero que você abra, então, no Salmo 78. E eu não vou ler inteiro, não precisa ficar desesperada, porque é um salmo bem grande, tem 72 versículos, mas a gente só vai ler os 8 primeiros versículos. E eu recomendo que quando você puder, você leia o salmo inteiro, né? Calmamente, mastigando bem a palavra de Deus. E eu vou orar então. Bendito Deus, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, reunidas em Seu nome, buscando Te conhecer mais, buscando, Senhor, afiar a nossa fé, para sermos essas mulheres, Senhor, que são Suas firmes testemunhas nesse mundo tenebroso, nesse mundo perdido, nesse mundo caótico, Senhor, que as pessoas têm medo de viver. Então, ajuda-nos, Senhor. Envia-nos o Teu Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento, prepara o nosso coração para a semente incorruptível da Tua bendita palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãs, o Salmo 78 é um salmo didático, ou seja, ele é um salmo de ensino. Ele foi escrito intencionalmente para instruir o povo. Esse salmo conta a história da redenção do povo de Deus. Quem Deus é, o que Ele fez para libertar o povo. E isso vai ajudar com que a gente conheça mais o Senhor e vai fixar na nossa mente, no nosso coração, quem Ele é e o que Ele fez por causa do caráter dEle. E então, ontem, nós falamos sobre a nossa salvação individual, que Deus fez na vida de cada uma de nós. E a salvação é individual. Mas a salvação é individual, no entanto, como a Nathalie contou aqui para a gente hoje de manhã também, nós vivemos numa comunidade, não é isso? Então, Deus tem um propósito para a sua salvação individual, não só no meio do povo dele, mas fora também, né, para os gentios. Mas aqui, eu quero... essa instrução foi dada para o povo de Deus. Então, você foi salvo individualmente e agora você está dentro de um povo. Você faz parte desse povo. Então, o que a gente vai falar hoje? Que você tem as boas novas,
Você tem a melhor notícia que uma pessoa pode ouvir nesse mundo caótico. Você tem uma vida nova e você pode ser a pessoa que fala de Cristo para a sua geração, e a sua geração vai ser a pessoa que fala de Cristo para a próxima geração, como também a gente aprendeu com a Hendrika ontem, que nós vamos afiar as flechas, não é? Para enviar, para que a nova geração envie para outra, e para outra, e para outra. Então, pela graça de Deus, é o que a gente vai aqui ouvir um pouco o que Deus nos fala sobre essa questão. Nós vamos ler o Salmo 78, do versículo 1 a 8, e eu lembro para vocês que eu estou naquela versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim a palavra de Deus: Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, irmãs, aqui nós temos os versículos iniciais do Salmo 78, é um convite para que a gente aprenda da sabedoria. Então, eu vou destacar aqui 3 pontos, que é ouvir a palavra de Deus e falar a verdade, que está entre o versículo 1 e 2. Transmitir a verdade à próxima geração, dos versículos 3 a 6. E conhecer a verdade nos dá confiança em Deus, versículos 7 a 8. Então, o ponto 1 diz assim, ouvir a palavra de Deus e falar a verdade. Versículo 1 fala: Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Então, aqui a gente tem um convite generoso do nosso Senhor para prestarmos atenção ao que o Senhor nos ensina. Então, Ele está falando assim, fica atento ao que eu vou falar. As Escrituras, então, elas são a voz de Deus. E eu sei que existe uma onda grande aí, querendo chegar na gente, dizendo que a Escritura, ela falha, ela não é bem a verdade, ela pode ser atualizada e tal. Mas nós acreditamos que as Escrituras são infalíveis. Ela é a revelação especial de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, para que possamos nos comunicar com Ele. E esse mesmo Espírito Santo que inspirou homens a escreverem a palavra de Deus, a Bíblia tem mais de 40 autores, esse mesmo Espírito Santo é o Espírito Santo que nos ilumina, para que a gente entenda a palavra de Deus. Por isso que ontem eu falei, ore antes da sua leitura, do seu devocional, para o Espírito Santo abrir o nosso entendimento, abrir o seu entendimento, o seu coração para essa palavra. Então, nós temos que escutar, ele fala que escutar a lei, temos que dar ouvidos às palavras da boca de Deus. Deus está nos dizendo, nesse salmo, que temos que ter, então, uma disposição. Está dizendo que temos que ter ânimo e inclinação para ouvir. Porque o mundo tem muitas vozes, né? Muitas vozes. Nós não estamos ouvindo qualquer pessoa, estamos ouvindo Deus, o Altíssimo, o Criador do Universo. E interessante, a semana passada eu tive numa reunião de mulheres de uma igreja perto da minha casa, e o presbítero que anunciou e fez os avisos, ele pediu para que as pessoas não se levantassem
quando a palavra estivesse sendo proclamada. E é interessante, porque eu penso que talvez esse seja um aviso que a gente tenha que dar sempre. Porque quando a palavra de Deus está sendo proclamada, é Deus falando. Então a gente está falando com o Deus Altíssimo, o Criador do universo. Não é qualquer pessoa, né? É o nosso Deus, grande Deus. Mas veja só, na sequência, o que o salmista vai dizer, vai proferir, ele fala, vai proferir parábolas e publicar enigmas. No versículo 2 ele fala, abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O salmista, então, ele está se referindo a Isaías 6, de 6 a 10, quando Isaías teve os lábios purificados para proclamar a palavra de Deus. Mas isso não significa que todos os que ouvem a palavra estão habilitados para entender. Isaías 6, de 6 a 10, diz assim: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou na minha boca e disse: Eis que essa brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vá e diga a esse povo: ouçam, mas sem entender. Vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração desse povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se convertam e sejam curados. Então, ouvir e entender são coisas diferentes. Alguns Deus preparou para ouvir e entender e serem curados e viverem eternamente na presença dele. Outros terão os corações e os ouvidos fechados. A palavra de Deus opera junto com a ação, então, do Espírito Santo. E isso é impressionante. Quando você lê a palavra, o Espírito Santo está junto. E o Espírito Santo precisa que você tenha esse alimento da palavra, porque a palavra de Deus é a munição do Espírito Santo na nossa vida. Quando você tem um versículo retido, um trecho da Escritura que você compreendeu, que você pode entender, o Espírito Santo vai usar isso para a sua transformação pessoal. E pode usar isso também para que você seja essa testemunha para outras pessoas. Veja, Jesus usou esse mesmo trecho de Isaías para dizer aos seus discípulos que muitos não entenderão as parábolas e os enigmas e não serão curados. Mateus 13, versículo 10 e seguintes, diz assim: Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois os que têm, mais será dado, e terá em abundância, mas aos que não têm, até o que têm, lhes será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Amém? Bem-aventurados, como o salmista diz no Salmo 1, são os que estão embaixo da graça de Deus, são os que têm prazer e que meditam na lei do Senhor de dia e de noite. E vocês são essas pessoas que têm as boas novas. Você sabe quem você é uma
é filha de Deus, adotada na sua família, você foi resgatada, foi redimida, está selada e tem o penhor do Espírito Santo. Isso não é pouca coisa. Porque Deus trouxe você até aqui, até onde você está hoje. Então, nós vamos falar que nós precisamos ser essas pessoas que falam as boas novas. Irmãs, nós temos muitas más notícias durante o dia, não é? Muitas, muitas. Notícias más perto de nós, notícias más longe de nós, um pouco mais longe, mas nós temos as boas novas. Nós temos as melhores notícias e eu quero que você saia daqui lembrando-se que você tem a melhor notícia que uma pessoa pode receber. E pensando nisso, nós vamos falar em algumas comissões, em 3 ordenanças que a Escritura nos fala, e eu já agradeço às nossas irmãs que elas já adiantaram um pouquinho aqui o meu trabalho. Então, uma mulher cristã, ela vai oferecer às pessoas Cristo. Olha só, que é a verdade e a vida, e Ele é a nossa redenção, e nos dar a vida nova. Nós temos, então, o condicionamento de ensinarmos o que aprendemos, que foi o que a Nathalie nos contou aqui em Mateus 28, de 18, 19 e 20, né, os versículos que ela falou. Então, porque nós estamos iluminadas pelo Espírito Santo, a palavra de Deus agora, ela faz sentido para a gente consegue entender. Ele fala aqui com o nosso coração, né? O nosso coração é o nosso homem interior, né? A nossa parte mais íntima da nossa pessoa. Então, porque a palavra de Deus diz em Romanos 10, 13 seguintes, como ouvirão a salvação se não há quem pregue? E pregar não é só a pregação pública, mas é esse ministério particular da palavra de Deus, esse ministério pessoal que cada uma de nós tem. Você sabia que você tem um ministério pessoal da palavra de Deus? Se você não sabia, você está sabendo agora, não se esquive. Então, Romanos 10, 13 diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Nós temos as boas novas. Nós somos essas benditas pessoas enviadas para falarmos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus nos usa para falar onde nós estivermos, não é assim? Em casa, no trabalho, na escola, para algum fornecedor que chegou até nós. Então, nós temos esse círculo menor de relacionamentos, um círculo um pouco maior e um círculo mais distante, aquele círculo lá missionário, ide, né? Vão fazer discípulos, né? Onde você está. Então, o que nós oferecemos é um discipulado. Nós vamos oferecer Jesus Cristo para as pessoas. Então, e não é apenas uma influência para o bem, uma influência moral. Nós oferecemos todo o conselho de Deus. Você oferece para a pessoa uma cura eterna. Não é pouca coisa, né? As boas novas. Então, aqui nesse primeiro ponto, eu quero falar sobre a nossa... como é que a gente vai transmitir a verdade, então, para a próxima geração, né? Eu ainda estou no Salmo 78. No final, eu vou falar os 3 pontos que nós fomos enviadas. No Salmo 78, no versículo 3, ele ainda fala assim, o que ouvimos e aprendemos e o que nossos pais nos contaram. O que nós estamos aprendendo vem sendo ensinado de uma geração a outra. Isso é graça de Deus. Deus não impediu que a sua palavra fosse propagada. Ele não permitiu que a palavra dele, com toda a perseguição que a igreja teve, a primeira igreja primitiva, com toda a perseguição que a gente tem até hoje, a palavra de Deus continua sendo falada. Então, e apesar de nós, né?
apesar de nós, das nossas imperfeições, dos nossos medos, da nossa desobediência, a palavra de Deus continua sendo propagada, e isso é providência do nosso Senhor. Então, a palavra escrita, revelada nas Escrituras, é a forma que o Senhor providenciou que a verdade não seja corrompida ou esquecida, se tivesse sendo transmitida apenas oralmente. Vocês já tinham pensado nisso? Não é bom saber que a palavra... Às vezes, já fizeram aquela brincadeira do telefone sem fio? Que a gente começa aqui falando uma coisa e quando está lá no fim da fila, a pessoa falou uma coisa completamente diferente? Por isso que a palavra foi escrita. Ah, mas espera aí, parece que o que você falou não é exatamente assim. Vamos voltar lá para ver? Então, a palavra tem um propósito, porque a palavra foi escrita e Deus providenciou não somente que ela fosse escrita, mas que ela fosse traduzida para nós. Não é uma maravilha? Já pensou você tendo que ler hebraico hoje, tendo que ler grego para entender a palavra de Deus? Mas até isso ele providenciou. No versículo 4 e seguintes, diz assim: não encobriremos a seus filhos, cantaremos à geração vindoura os louvores do Senhor. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, e o seu poder e as maravilhas que fez. A Hendrika falou bastante disso ontem, né? Da gente instruir os filhos, e eu gostei bastante que ela falou que os filhos não são só esses filhos biológicos que nós temos, né? Assim como Deus nos adotou, nós adotamos também as ovelhinhas para instruir, para discipular, para serem filhas espirituais. Então, isso não tem barreiras, não tem... Você pode ser uma mulher solteira, você pode ser uma senhora, você pode ser mais jovem, você pode ter filhos espirituais. Inclusive, eu fui promovida a sogra espiritual. Temos um rapazinho na igreja que ele me chama de sogra espiritual, porque eu discipulei a esposa dele. Então, você veja que a nossa família espiritual, ela é grande e você pode ter, então, várias funções aí no corpo de Cristo, né? Então, o primeiro destaque que eu quero fazer aqui é a respeito também dos louvores que cantaremos nesse trecho que nós lemos. Colossenses 3,16, ele também fala de louvores, e ele diz assim, Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então, percebe que quando a gente está cheia da palavra, Deus habitando em nós ricamente, a sua boca vai falar o quê? O que está cheio? Né? Então, você vai entoar louvores e cânticos espirituais. E nós cantamos agora há pouco que nós vamos cantar eternamente. Vai ser uma bênção, né? Que, quem sabe eu vou conseguir ser afinada. Então, toda a sabedoria é a palavra de Deus. Jesus é a sabedoria. 1 Coríntios 1:24 diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, nós aconselhamos Cristo às pessoas. Nós discipulamos as pessoas para que elas conheçam mais de Cristo, para que elas amem e adorem o nosso Senhor, e para que elas, porque amam e adoram, elas sejam transformadas à sua imagem e semelhança. Lembra que nós falamos ontem também sobre sermos regeneradas em Cristo, geradas novamente em Cristo? É isso que acontece quando nós contemplamos e aprendemos mais de Cristo. E quando nós estamos cantando hinos espirituais, nós estamos nos discipulando também. Porque quando você vê a sua irmã que está ao seu lado louvando ao Senhor, você
está tendo testemunho do amor dela por Cristo, da alegria dela no Senhor. Por isso você faz falta quando você não está na sua congregação. Então, quando nós estamos nessa comunidade de fé, nós estamos testemunhando umas às outras. É a mutualidade do corpo de Cristo. Então, a sua igreja é importante, cantar e louvar o Senhor é importante. E o seu testemunho de Cristo deve ser, então, o seu estilo de vida. Não é uma parte de você. Domingo eu vou na igreja e eu sou uma discipuladora. Quarta-feira tem culto de oração e eu sou uma discipuladora. Não é assim, né? Porque nós queremos ser mais parecidas com Cristo todos os dias. E é fácil, isso é super fácil. Eu sei porque tem dia que eu chego em casa e eu falo, tenho vontade de tirar minha carcaça e falar, fica aí fora que hoje não tem espaço para você aqui dentro, que eu não aguento mais você, Renata. Então, assim, esses dias também vão acontecer. É aquele dia que a gente tem que se entristecer com o nosso pecado, com a nossa feiura. Então, ser mais parecida com Cristo é fácil para todas nós. Tá? E por isso, às vezes, é tão importante você andar com alguém, porque muitas vezes nós não conseguimos nos enxergar, né? Aquele ponto cego da nossa vida pecadora que a gente não vê, mas uma pessoa que está de fora consegue ver melhor, né? Bom, um terceiro ponto aqui desse salmo que nós estamos lendo está nos versículos 7 a 8, e ele fala que conhecer a verdade, então, nos dá confiança em Deus. Diz assim na palavra, né, no 7, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então o salmista aqui, ele nos diz muitas coisas. A finalidade de ensinar a palavra de Deus, a lei de Deus, é colocar a confiança em Deus. Ou seja, você precisa afiar a sua fé. Vocês percebem quantas vezes, ontem nós falamos sobre Gênesis 1, quantas vezes vocês ouviram falar da criação? Quantas vezes vocês ouviram Gênesis 3, como que a queda do homem? Mas nós precisamos nos lembrar do que Deus fez, do que Ele está fazendo e das promessas de Deus. Então, outro motivo é para que não se esquecessem do que Deus fez. O Salmo 78, então, é sobre o poder de Deus para guardar o seu povo e salvá-los. Quando você recorda a palavra de Deus, você está sendo guardada, cercada por Deus. Ovelhinhas no redil. Não é maravilhoso? Olha só, o povo deve observar, guardar os mandamentos do Senhor, mas até isso é o nosso Deus que provê. Escute só, Jeremias 31, versículo 33 diz assim, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Povo de Deus. Nós somos povo de Deus porque Ele nos separou para sermos povo dEle. Então, assim, nós não seremos como os nossos pais, como ele fala aqui, né? Geração obstinada, rebelde, incrédula. Espero que cada geração a gente seja um pouquinho melhor. A rebeldia, então, é sinal de que houve uma lacuna no ensino entre uma geração e outra geração. Então, nós não podemos ser essa geração que deixa brecha. Vamos ser essa geração que cuida dos nossos filhos biológicos, que incute nele a palavra, mas também essa geração que repreende com amor as irmãs, que chama as irmãs de volta para aquilo que Deus está pedindo de nós, para sermos mais parecidas com Cristo. Então, a incredulidade, ela vem de não conhecermos Deus e o que Ele fez. Quando você está em dúvida, na corda bamba,
o ponto que você precisa mais de Cristo. É o ponto que talvez você precisa pedir ajuda. Socorro, eu não estou mais conseguindo ir na igreja. Socorro, eu tenho dúvidas. Estou perdendo minha fé. Então, o povo esqueceu do que Deus fez, murmurou, eram rebeldes, mesmo quando receberam boas coisas de Deus. Olha só como o apóstolo Paulo nos adverte, 1 Coríntios 10:10. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Então, nós precisamos desse relacionamento pessoal, intencional com Deus. E talvez, se você não está tendo esse relacionamento, se você nunca teve, e você talvez precise de uma ajuda, de alguém que caminhe um pouquinho com você, para que você pegue esse impulso de ter uma vida devocional, de ter uma leitura bíblica, de conhecer a palavra de Deus. Então, o que nós fazemos então no discipulado? Nós ensinamos a pessoa a ouvir, a ler, meditar, interpretar a palavra de Deus, para que ela seja confrontada com a verdade, para que ela seja conformada com a verdade, para que ela seja consolada com a verdade. E ela vai ser então mais parecida com Cristo, que é o nosso molde. A Hendrika falou ontem de 3 M's aqui, né? Nosso modelo, nosso molde, não é assim? Então, o Salmo 78 nos instrui a ouvir, a entender e a ensinar. Olha que coisa maravilhosa. A gente não pode reter aquilo que a gente aprendeu. Então, as Escrituras, elas nos instruem em vários trechos que ensinar a palavra de Deus é ensinar mais de Cristo. Então, elas nos ensinam a sermos testemunhas do que Deus fez na nossa vida, a salvação individual, mas também do que Deus fez por o povo dele. Então, agora eu quero destacar aquelas 3 ordens específicas que nós encontramos nas Escrituras. Que as 2 irmãs aqui, a Nathalie e a Hendrika, já ajudaram bastante. Que é o nosso círculo mais próximo, que são os filhos e os maridos. Um círculo corporativo do corpo de Cristo, que é a igreja. E onde Deus nos comissionar a falar. Como a Nathalie nos falou aqui, né, até os confins da terra ou no lugar que você está. Então, vamos falar agora dos relacionamentos mais próximos. Filhos. Filhos são discipulados pelos pais. A primeira responsabilidade é do pai e a mãe como auxiliadora. Se vocês não se lembram, a Hendrika falou bastante, volta nas suas anotações aí de ontem. E nós precisamos, então, incutir, transmitir a verdade para os nossos filhos. E a gente vai voltar aqui em Deuteronômio 6, de 4 a 9. Escute, Israel. Estamos falando do que o Salmo 78 acabou de nos falar, né? Escuta, Israel, povo de Deus. O Senhor nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Então, ensinar os nossos filhos nesse caminho de amor e adoração é um mandamento do Senhor, não é uma opção, é um mandamento. E o ensino tem que ser passado adiante, não é? Então, olha que interessante, ele fala de estar assentado em casa. Então, esse é o lugar mais importante, a instância local, principal, que a criança vai ser instruída. A igreja, ela é um auxílio para essa instrução, mas a instrução principal vai ser em casa. Ele vai falar também andando pelo caminho. Andando pelo caminho é na vida cotidiana, enquanto a vida acontece, não é assim? Então, você está levando seu filho para a escola, você está andando pelo caminho, não é isso? Esses dias, eu estava com um casal e ele estava falando que todas as vezes que eles vão viajar com as crianças, eles programam o que eles vão falar.
nessa viagem 2, 3 horas. Então, e eles pedem para as crianças falarem, escolham algo da palavra de Deus que vocês vão nos ensinar e nos contar. Olha que coisa intencional, andando pelo caminho. Mas também ele fala que é ao deitar-se e ao levantar-se. Isso quer dizer o quê? É em todo o tempo. Ao deitar-se e ao levantar-se. Você está falando de Deus o tempo inteiro. Você está falando da sã doutrina todo o tempo. Sinal em tua mão, você vai dar o exemplo. O que as suas mãos estão fazendo? O que seu filho, sua filha observa das suas mãos? Suas mãos estão trabalhando para a sua casa? Suas mãos estão cuidando de algum idoso, talvez, na família? Suas mãos estão segurando a palavra de Deus? Você está sendo observada. E muitas vezes a gente ensina muito mais com o nosso exemplo do que com aquilo que a gente fala, não é? Então, veja, você e seu marido serão a primeira Bíblia que o seu filho vai ler e interpretar. Não é assim? Eles são ótimos para interpretar o que nós fazemos, o que nós falamos. Então, sejam sóbrios, né? Sóbrias, demonstrem, então, que vocês são essas filhas de Deus escolhidas e demonstrem, né, o amor que vocês têm pelo nosso Senhor. Ele também fala aqui, frontal por entre os olhos. Indica, então, que a mensagem de Deus tem que estar sempre diante de vocês. Seja aqui ouvindo uma palestra, no culto público, com a palavra de Deus. Ele também fala que você vai escrever nos umbrais da sua casa e nas tuas portas. Então, sua casa vai ser para o seu filho, para a sua filha, na saída e na entrada, uma lembrança de um lar que ama o Senhor, que obedece e reverencia o nosso único Deus. Você não tem ídolos na sua casa. A sua casa deve ser, então, um centro litúrgico. Você vai ter coisas que lembrem de como o povo de Deus chegou até aqui. Você vai ter coisas que lembrem da sua identidade em Cristo. E ali é o lugar onde o seu filho, é o primeiro lugar onde as crianças vão aprender sobre quem é Deus. Então, o seu estilo de vida vai dar testemunho de quem é esse único Deus. E Deus, ele vai honrar, isso não é garantia que nós vamos salvar os nossos filhos, mas é a nossa obrigação, o nosso dever, demonstrar o amor que nós temos por Deus aos nossos filhos. Então, da mesma forma que seus filhos estão aprendendo de você, eles vão querer transmitir para os filhos dele o ensino da palavra. E assim, de geração em geração. E a minha pergunta é, quem está influenciando seu filho hoje? Quem está ensinando a próxima geração da sua família? É você? São outros influenciadores? Não precisa me responder, mas você pode conversar com o Senhor sobre isso. Nós também temos aqui nesse nosso primeiro círculo os maridos, para aquelas que são casadas, né? 1 Pedro 3, de 1 a 6, fala assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então, vocês percebem que, por nosso testemunho de Cristo, é um testemunho exterior, mas ele extrapola, ele vem para o nosso exterior, porque ele pode ser observado.
O temor do Senhor, então, ele nos proporciona um comportamento honesto, autêntico, de quem vive sobre os cuidados de Deus. E o que isso quer dizer? A mulher casada, ela pode ser submissa e obediente ao marido, porque ela confia no seu Senhor e na sua soberania. Quantas vezes Abraão mentiu sobre quem era Sara? Mas Sara foi obediente e Deus guardou Sara, Abraão e até a pessoa que correu o risco lá, não é assim? Então, nós podemos confiar nesse Senhor, você percebe? Então, essa mulher, ela não precisa ser uma mulher agitada, barulhenta, que defende os seus direitos o tempo inteiro, porque ela tem um Senhor no céu, a quem ela entregou a sua vida e sabe que está sendo cuidada e protegida por Ele. A mulher cristã, então, ela dá testemunho de Cristo com seu espírito manso e tranquilo. Também temos um outro texto que vai falar sobre o testemunho, que é sobre as mulheres mais velhas testemunharem para as mulheres mais novas. E aí a gente vai para um círculo um pouquinho maior, um pouquinho mais amplo, a gente vai sair de casa e vir aqui para essa maravilhosa graça dessa comunhão. Nós vamos falar em Tito 2, de 3 a 5. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E aqui eu quero falar uma coisa interessante para vocês. Nós temos um ministério completo em Cristo. Lá em São José a gente tem um ministério singular. E eu conheço outros ministérios de pessoas solteiras, sozinhas, separadas, viúvas, enfim. Mas as pessoas falam assim, mas eu sou separada, eu não vou poder falar para uma irmã sobre como amar o marido e os filhos, porque o meu testemunho, eu sou separada. Mas você não vai dar o testemunho da sua vida, o que foi na sua vida, mas você vai dar o testemunho da palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala? Você ensina a palavra de Deus, não o que foi a sua vida. Você ensina que você errou, você se arrependeu e voltou para os caminhos do Senhor. E nós estamos vivendo num mundo quebrado. Nós precisamos nos lembrar que nem sempre o que é ideal, o que Deus nos recomendou idealmente, nós conseguimos viver. Porque nós estamos vivendo num mundo quebrado. Mas você pode ensinar a palavra de Deus. Por isso que vai ter reunião de mães, daquele grupinho de mães, como a Nathalie falou aqui, que tem as crianças na mesma idade e a gente vai se entender. Mas será que não seria interessante você ter aí uma mulher mais velha, que já criou filhos, que os filhos estão maduros, casados, e ela pode instruir vocês em algumas coisas na palavra de Deus, que talvez ela mesma não tenha obedecido, e viu que não foi bom, mas agora ela pode ajudar vocês a obedecer? Então, é importante que cada uma de nós conheça a palavra de Deus, porque nós podemos nos ajudar umas às outras na palavra do Senhor, biblicamente. Então, a preocupação de Paulo aqui era clara. Paulo, ele era um pastor maduro, um apóstolo, um ancião, e ele está instruindo aqui um jovem pastor, Tito, que tinha uma igreja num lugar terrível. Então, a preocupação de Paulo é que as mulheres não devem difamar a palavra de Deus com a sua conduta, nem com a sua boca, nem como lemos no versículo 5. E além de não difamar a palavra de Deus, nem com a sua boca, nem com a sua conduta, elas também devem ensinar, ser mestras do bem. Então, a mulher madura, ela não apenas ensina com a sua boca, mas ela também dá um bom testemunho com o seu caráter. E essa mulher, então, ela tem que conhecer a doutrina, porque ele fala que ela tem que ensinar a sã doutrina. Paulo fala, essa mulher deve ensinar a sã doutrina. São quer dizer uma coisa saudável. Mulheres cristãs, então, precisam conhecer a sã doutrina, precisam saber interpretar a palavra de Deus.
Então, enquanto você e eu falamos a sã doutrina para as mulheres, isso está fazendo com que a mente e o coração delas esteja sendo selado, guardado, envolvido pela palavra de Deus. Isso faz com que a mentira não penetre no pensamento, não penetre no coração, porque ela está envolvida, ela está cheia. Ela não é uma mulher vazia, com a mente vazia, com o coração vazio. Não, ela está selada pela palavra de Deus. Porque nós temos as boas novas. Enquanto nós não estamos, então, falando a verdade para as nossas jovens, para as mulheres mais novas, alguém está falando uma mentira. E a mentira entra na nossa casa por várias janelas, não é assim? Várias janelas. Então, se nós ouvimos o Evangelho da Salvação e nós estamos hoje aqui pela graça e bondade de Deus, que nos supriu com o testemunho dele, isso não cessou de geração em geração, porque Deus é o Deus da providência. E Ele é gracioso. E agora a gente vai falar sobre um círculo um pouquinho mais externo, de como que a gente vai testemunhar Cristo. O mundo afora, Mateus 28, de 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, a Nathalie já, graciosamente, nos explicou aqui muito bem essa passagem, mas eu reservei aqui uma palavrinha que a gente tem que lembrar, que é autoridade. Muitas vezes essa palavra ela passa desapercebido aqui nesse contexto desse versículo. Porque o que nós fazemos, ela está sob a autoridade do nosso Deus. Então, nós vamos confiadas que o Senhor está conosco. E nós vamos confiadas de que nós estamos falando embaixo da autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos falando de nós mesmas. Nós estamos dando as boas novas de Cristo. Então, assim nós testemunhamos em casa, na igreja local e onde mais o Senhor nos enviar como testemunhas de Cristo. Então, para a gente ir finalizando, conhecer a verdade nos dá a graça de sermos libertas das mentiras e nos conformarmos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós testemunhamos o quê? Nós testemunhamos a palavra de Deus, todo o conselho de Deus. Você precisa conhecer as Escrituras, leia as Escrituras constantemente, todos os dias. Nós temos que influenciar a nossa geração com a verdade para que a verdade continue sendo transmitida à próxima geração. A mente da próxima geração tem que estar selada para a mentira. Você e eu precisamos conhecer bem, então, a palavra de Deus. Enquanto nós estivermos calada, retendo a verdade, as mentiras estão se propagando. Abra a boca e diga a verdade. Mulheres cristãs têm que conhecer a palavra de Deus, então esforce-se. Você pode fazer isso, o Espírito Santo que nos ajuda. E se você tem receio, eu separei um versículo para você, porque eu sei que um dos maiores medos é a gente falar: eu não sei discipular, não sei o que eu vou falar, o que eu faço agora? Êxodo 4, de 10 a 12. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Isso é para nós também. Então, nós temos a melhor notícia, as boas novas de Cristo. Nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus.
fomos escolhidas, adotadas. Nós temos a redenção e a remissão dos pecados em Cristo Jesus. Temos o penhor do Espírito Santo e somos herança. Em Cristo temos vida eterna. Esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Nós temos a melhor notícia e o mundo precisa conhecer essa melhor notícia. Testemunho de Cristo. E eu vou encerrar com uma frase de um pastor teólogo chamado Kevin DeYoung. Falando sobre discipulado, ele disse assim: agarre-os com paixão, ganhe-os com amor, segure-os com santidade, desafie-os com a verdade, surpreenda-os com Deus. É isso que eu tinha para hoje. Deus abençoe, eu vou orar por nós. Bendito Deus e Salvador, eu te dou graças porque a sua palavra é boa, perfeita, agradável. A sua instrução nos alegra o coração. E nós queremos ser essas mulheres mais parecidas com o Senhor. E também queremos ser essas mulheres que levam as boas novas dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja e onde mais o Senhor quiser nos enviar. Ajuda-nos a termos a Tua lei inscrita no nosso coração, na nossa mente, e abre a nossa boca com a verdade. Em nome de Jesus que oramos. Amém.